Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos começar a nossa série de perguntas e respostas sobre a série do Novo Testamento. Vocês pediram e nós vamos estar respondendo aqui as perguntas, porque como diz a Gemara e como ensinam nossos sábios, não há prazer como a resposta daquilo que nós buscamos. A pessoa tem uma dúvida, a pessoa ela tem algo que não dá para ele tranquilidade. Então, quando respondem isso e ele entende de uma forma clara, aquilo dá um prazer, que esse na verdade é o prazer da alma. Isso é um prazer que nós também teremos no mundo vindouro, mas isso não vem ao caso agora. Hoje nós estamos para responder algumas perguntas que foram selecionadas pela nossa equipe, perguntas que vieram através do YouTube, perguntas que vieram através dos nossos grupos Tanakh para a Vida, Mulheres e Homens, 1, 2, 3 e 4, e também o nosso grupo dos parceiros Mitzvah que fazem esse projeto. Então, nós estamos aqui para responder a pergunta número 1. Pergunta número 1, temos a pergunta do Rogério Pereira. O Rogério Pereira faz a seguinte pergunta: então Jesus existiu, mas fizeram com ele o que muitos fizeram com Maria? Então, é óbvio, como foi escrito e explicado na nossa série do Novo Testamento, Jesus existiu, Jesus era um Yehudi, como todos os outros Yehudim. A Gemara explica no Tratado de Sanhedrin que Jesus ele era um Talmid Yeshiva, ele estudava numa Yeshiva, ele estudava Torá, até que um dia ele acabou se revoltando por diversos fatos que aconteceram. Um dos fatos era porque ele era um bastardo, que nem nós sabemos que o próprio Novo Testamento fala que não foi o pai dele que teve ele. Então ele era um bastardo, ele não poderia casar e isso foi um dos motivos que ele se revoltou. Será que fizeram com ele o que muitos fizeram com Maria? Agora a pergunta não ficou clara. Se a intenção é falar que eles transformaram Maria em algum ídolo, sim, então é óbvio que foi isso que aconteceu, porque como nós sabemos, a história de Jesus ela ficou conhecida muitos anos depois, sim, porque havia um grande imperador que precisava de uma religião para conseguir segurar o seu povo. Então ele escolheu, acabou vendo essa imagem de uma pessoa que ela foi morta, como nós vamos responder na próxima pergunta, e eles agarraram essa imagem e acabaram idolatrando. E também assim fizeram com a mãe, com Miriam, que foi a mãe de Jesus, que nem está escrito no próprio Novo Testamento, que Yosef não queria humilhar, sim, a sua esposa que lhe havia traído. Então ele acabou encobrindo essa história e deixando ela como sua esposa. E para encobrir essa história foi necessário inventar uma outra ideia, inventar uma coisa que, como nós já provamos, é contra a Torá, porque não existe nada novo abaixo dos céus, como está escrito no livro de Eclesiastes. Portanto, não existe uma pessoa que vai nascer a não ser que for de um homem e de uma mulher. É impossível que tenha uma força, Chas Veshalom, ainda uma força divina, que tenha um filho com uma mulher de carne e osso. Isso é um desprezo e isso é simplesmente uma falta de honra com Hashem falar com ele dessa maneira. A nossa segunda pergunta foi a pergunta da Sigrid Egerling. Ok? Shalom Rabino, poderia me explicar melhor o que foi dito? Foi que os israelitas mataram Jesus e os romanos lavaram as mãos. Quem matou? Obrigado. Então, a resposta para essa pergunta, como já está explicado pelos nossos sábios, porém a censura apagou isso de muitos livros. Porém, existem ainda livros que contêm a escritura original. E o que aconteceu foi que Jesus foi condenado à morte pelo Supremo Tribunal Rabínico, pois ele fazia idolatria e ele enganava as pessoas através de magia negra e também através de um nome sagrado de Hashem, um nome de 72 letras, que as pessoas que estudam Kabbalah conhecem esse nome. Porém, existe uma proibição de usá-lo, porque esse nome ele tem força sobre a realidade, ele tem força sobre as leis da natureza, e uma vez que eu uso esse nome, então eu posso fazer com que a lei da gravidade, por exemplo, ela não me afete, e com isso eu posso andar sobre a água, e com isso eu posso voar, que nem está escrito na Gemara.
E já que ele enganava as pessoas através disso e fazia de si como uma divindade através desses nomes e também de magia negra, como vocês sabem que ele ficou no Egito durante muito tempo, ele aprendeu lá magia negra, porque os egípcios eles sabiam muito mais de magia negra do que existia na terra de Israel. Eles sempre souberam magia negra, que nem nós vemos na própria Torá, que eles sabiam transformar, paus e cajados em cobras e diversos outros tipos de magia negra. Eles também poderiam transformar a água em sangue. Então Jesus sabia tanto magia negra quanto esse nome sagrado de Hashem, e acabou que ele enganou as pessoas. Então ele foi condenado à morte, e o que aconteceu foi que o Supremo Tribunal o matou. E a partir do momento que o Supremo Tribunal o matou, ali acabou a história de Jesus. E como nós falamos, depois de muito tempo foi criada uma história sobre a morte dele, sobre isso que ele reviveu, porque era necessário criar uma doutrina para os novos, para o povo que estava sobre a dominação, desculpa se não é essa palavra, sobre o controle de um dos Césares, de um dos imperadores romanos, e ele escolheu uma pessoa que foi conhecida para transformá-lo em um mártir e posteriormente transformá-lo, Chas Veshalom, num ídolo, e dessa maneira ele poderia controlar as pessoas muito mais fácil, sim? Porque ele usou justamente a psicologia reversa, falando que quem matou eles foram os romanos, e nós estamos do lado dele. Através disso ele acabou pegando as pessoas para o seu lado. Essa é a resposta da nossa segunda pergunta. Nós temos uma terceira pergunta, a pergunta da Marisa Paula. Marisa Paula pergunta pra gente o seguinte: o que fazer com as Bíblias que tenho em casa? Isso é uma pergunta muito importante, isso é uma pergunta que eu preciso explicar. Porque quando você fala Bíblia, eu quero saber do que você está falando. Se você está falando da Torá, e se você está falando de uma Torá que foi escrita por pessoas que cumprem a Torá, então você deve guardá-la, e você deve lê-la, e você deve se conectar com esse livro, porque esse é o livro da vida. Porém, se você está falando de uma Bíblia, ou seja, do Novo Testamento junto com o Velho Testamento, eu volto e friso, mesmo que os livros estão juntos, eu tenho o Novo Testamento e o Velho Testamento, o que deve ser feito deve-se queimar os dois livros de acordo com a Halahá. A Halahá ensina pra gente que nós devemos queimar esses dois livros. Assim está escrito no Shulchan Aruch, assim está escrito no Rambam, assim está escrito também no Talmud, porque isso traz muita impureza para a casa da pessoa, isso traz muitos espíritos ruins, principalmente para os não-judeus que não têm mezuzá em casa, e que nem vocês sabem, um Bnei Noach não deve ter mezuzá em casa, então logo ele tem menos proteção, e quanto mais que ele coloca na casa dele um livro impuro, e um livro que ele tem as suas bases em forças muito, muito, muito fortes da impureza, que não vem ao caso agora explicar de acordo com a Kabbalah quais são as raízes do cristianismo, porém é muito importante que esses livros sejam queimados junto com o Velho Testamento que está lá. Eu volto e friso para que vocês possam tirar todas as enfermidades e todas as impurezas que possam estar na casa de vocês. Com isso nós vamos para a nossa última pergunta dessa primeira aula sobre as respostas. A última pergunta é: J. Batista fez uma pergunta muito interessante. Ele faz a pergunta: as 10 tribos foram para a região do Afeganistão? Essa é a pergunta. Para responder essa pergunta, nós precisamos explicar um pouco algumas coisas. Existe um versículo no livro dos Reis. O livro dos Reis 2, Melachim Bet, no capítulo 22, está escrito que o rei Hilkiau a Cohen e Ahikam, eles foram até a profetisa, sim? Eles foram até a profetisa Hulda. Ou seja, havia uma profetisa que chamava Hulda, eles foram até elas fazer uma pergunta a mando do rei. Pergunta ao nosso Talmud: como é possível que nós estamos falando no tempo do profeta Irmiau? E se é o tempo do profeta Irmiau, como é que eles vão para uma profetisa que era menor em nível do que o Irmiau?
primeira pergunta, como eles vão até ela? Segunda pergunta, como ela tem o direito de falar profecias? Se existe aqui um profeta muito maior que ela, que é o profeta Irmiau, Jeremias, para aqueles que infelizmente traduzem os nomes do Tanar. A resposta, explicam nossos sábios, Irmiau não estava na terra de Israel. Pergunta a Gemara onde Irmiau estava, por que ele não estava na terra de Israel? E esse foi o motivo que eles foram até a profetisa, que era a segunda maior em profecia daquela época. Responde o nosso Talmud, ele foi devolver as 10 tribos que se perderam e tinham sido expulsas pelo rei Sanheriv, como explicado no livro dos reis. Então, nós vemos aqui que Irmiau ele foi devolver as 10 tribos. E se ele for devolver as 10 tribos, eu tenho certeza que naquela época ele não foi de avião. E eu tenho certeza que ele não foi de carro e ele não foi de trem. Por quê? Pelo simples fato que não existia ainda nem avião, nem carro, nem trem. Então, é óbvio que as 10 tribos estavam perto de Eretz Israel naquela época. Então, sim, pode ser que eles estavam na região do Afeganistão. Pode sim, e é possível que eles estejam na região do Afeganistão. Porém, isso é verdade somente quando nós estamos falando daquela época. Nós estamos falando antes da destruição do primeiro templo. Porém, nós temos a destruição do primeiro templo e temos depois a Galut, o exílio da Babilônia. E logo depois do exílio da Babilônia nós temos a construção do segundo templo e depois de 410 anos a destruição do segundo templo. Então logo vem a pergunta, aonde depois da destruição do segundo templo vieram as 10 tribos, para onde elas foram? Então, para isso, nós temos o nosso Talmud. O nosso Talmud ensina para a gente no Tratado de Sanedrim. Existe uma discussão se as 10 tribos elas vão voltar ou se elas não vão voltar. Porque nós sabemos que elas pecaram muito e elas se ligaram e conectaram muito com a idolatria e elas se conectaram com o Tarbut, com a cultura dos Goim, com a cultura de coisas que são contra Hashem, por exemplo, carnaval, por exemplo, festas onde homens e mulheres estão juntos e já virá uma cultura. Então, essa cultura dos Goim, dos povos, foi entrando no povo de Israel, principalmente nas 10 tribos, principalmente também idolatria, e eles foram expulsos e exilados. Então, existe uma discussão no Tratado de Sanedrim, se eles voltarão ou se eles não voltarão. Porém, de acordo com a opinião que ele sim voltará, nós temos que saber aonde eles estão. E a resposta para onde eles estão está escrito no versículo. Ensinam para a gente os nossos sábios no Tratado de Sanedrim, no Yerushalmi. Existe um versículo que está escrito no profeta que virão os que estão perdidos meieretz Ashur, ou seja, da terra de Ashur e da terra do Egito, que sim é a região do Afeganistão, Ashur e o Egito. Explicam para a gente nossos sábios no Yerushalmi que estas são as 10 tribos, ou seja, nós vemos do profeta que as 10 tribos estão na terra de Ashur. Infelizmente, se eu não me engano, em português se traduz como Assúria, pode ser que eu estou errado, mas na terra de Ashur é onde se encontram as 10 tribos. Se esta é a região do Afeganistão, então nós sim podemos afirmar que as 10 tribos estão na região do Afeganistão. Porém, é muito provável que elas estão escondidas, que nem explicam os livros mais profundos, que elas estão escondidas e elas voltarão somente no momento que for propício e devido para que elas voltem. Portanto, elas não voltarão antes de ter um chamado explícito de Hashem. Por isso, nós ficamos aqui com estas perguntas que respondemos hoje. Bezrat Hashem, nós continuaremos e tentaremos responder todas as perguntas que vocês fazem, tanto através do YouTube, tanto através dos grupos.